Sejam bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Ensino Médio do Paraná. É sempre um privilégio e uma alegria recebê-los aqui e uma honra ser recebido por vocês aí. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Antônio de Língua Portuguesa. Enquanto você abre a mochila, o caderno e a cabeça, eu tenho 2 recados da direção. Primeiro, se você está acompanhando a aula pela televisão aberta, fica tranquilo, tome nota. Este material que você produzir vai te ajudar na resolução das atividades que você busca periodicamente na escola, ok? Agora, se você tem acesso à web, à rede mundial de computadores, se você está acessando o Aula Paraná pelo celular, não se esqueça de logar com o @escola e de responder diariamente a questão obrigatória que garante a presença sua no sistema, ok? Gente, hoje a gente vai falar sobre um romance muito marcante na história da literatura brasileira, então vamos à nossa aula de hoje. Ler e analisar alguns trechos da obra de Raquel de Queiroz, O 15, obra publicada em 1930. Compreender as condições de produção da obra, o contexto de produção. 3. Reconhecer efeitos de sentido de algumas figuras de linguagem, da pontuação e da variação linguística presente na obra. É uma obra do modernismo e, naturalmente, assimila a modalidade oral da língua, os regionalismos e aponta veementemente algumas mazelas sociais que ainda perduram no país. Essa figura simpática à direita é Raquel de Queiroz. Ela nasceu em 1910 e faleceu em 2003. Teve uma longa vida e muito produtiva. Trouxe aqui uma epígrafe que eu acho muito bonita. Cada coisa tem sua hora e cada hora o seu cuidado. A obra que nós vamos ler hoje é o 15, mas existem muitas outras. Eu deixo aqui a indicação para vocês complementar. Memorial de Maria Moura, de 92. Essa mulher, além de ser uma grande escritora, ela conseguiu uma façanha. É a primeira mulher a ser aceita na Academia Brasileira de Letras. Observem, é a primeira mulher a ser aceita na Academia Brasileira de Letras. Isso significa muito e diz muito sobre o sistema no qual ainda se vive, não? A gente nasce e morre só, e talvez por isso mesmo é que se precisa tanto de viver acompanhado. Uma segunda epígrafe aí para estimular o senso estético de vocês. Professora, escritora, tradutora, jornalista, dramaturga, começou a escrever aos 19 anos, a mesma idade de Cecília Meirelles, lembram? Precursora do romance regionalista, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Camões de Literatura e a primeira a entrar na Academia Brasileira de Letras, como eu já havia dito. Uma mulher à frente do seu tempo, na verdade, uma presença imponente em seu próprio tempo. Então, vamos começar do começo, atravessar pelo meio e ir até o fim, como já dizia o chapeleiro, né? O 15, capítulo 1, página 11. Depois de se benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças sentada numa rede ao canto da sala, interpelou-a. E nem chove, hein, mãe Inácia? Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena. Já no início do romance encontramos um contraste na linguagem utilizada. Dona Inácia, fazendeira em Logradouro, Ceará, é avó de Conceição, professora na capital, que defende ideias como igualdade e liberdade. O romance começa com a conversa entre as duas sobre a seca. O discurso direto, a linguagem simples, breve, com períodos curtos, é marca constitutiva do romance. É um romance seco. A gente vai ver como isso, inclusive, se desdobra em outros escritores do mesmo período, modernista, notadamente Graciliano Ramos. É uma linguagem seca, áspera. Então, primeira atividade para vocês. A partir da sua leitura do trecho, analise a linguagem. É uma questão de estrutura. Letra A.
No trecho entre aspas, como você classificaria a linguagem utilizada? Letra B. Na fala de Conceição, o que é possível perceber quanto ao uso da língua? Deixo aqui para vocês o recorte, releiam com atenção, respondam e eu já volto comentando com vocês a resposta. Vamos junto, minha gente? Quais eram os comandos? No trecho entre aspas, como você classificaria a linguagem? Letra B, na fala de Conceição, o que é possível perceber quanto ao uso da língua? Pois bem, o trecho marcado entre aspas é uma reza, por isso está numa linguagem formal, com o uso de palavras como castíssimo, que não é recorrente na língua falada. Letra B, a fala da professora é informal, marcada pela abreviação carinhosa do nome da avó, Mãe Nácia, e pelo período coloquial no final da fala, nem por você. Há um contraste aqui, esse contraste é fundamental ao longo de toda a obra. Conceição, capítulo 1, página 12, sigamos. Pegou no primeiro livro que a mão lançou. Era uma velha história polaca, um romance de Sienkiewicz, contando casos de heroísmos, rebeliões e guerrilhas. Conceição o folheou devagar, relendo trechos conhecidos, cenas amorosas, duelos, episódios de campanha. Largou-o, tomou outros, um volume de versos, um romance francês de Coulevin, e ao repô-lo na mesa, lastimava-se. Está muito pobre essa estante, já sei quase tudo decorado. Atividade 2. Conceição era professora e leitora assídua de autores russos, franceses, dentre outros. Em sua fala há uma figura de linguagem. Analise. Letra A. Qual é a figura de linguagem? Letra B. Qual o efeito de sentido produzido ao se usar essa figura de linguagem? Vou reler para vocês. E ao repô-lo na mesa, lastimava-se. Está muito pobre esta estante. Já sei quase tudo de cor ou decorado. Respondam aí rapidamente, eu já volto com vocês comentando as respostas possíveis.
Vamos junto, minha gente, sempre repensar o texto. Qual é a figura de linguagem? Qual é o efeito de sentido dessa figura de linguagem? É a metáfora da pobreza da estante. Ao colocar a estante da fazenda como pobre, a personagem demonstra o jogo de forças presente em todo o romance entre o campo e a cidade. A cidade é significada como o lugar do saber, da escola, da sua formação. Já por sua vez, o campo seria o lugar da seca, da fome e do atraso. Sabemos que essa é a relação imaginária que coloca em discussão o acesso ao conhecimento. A oposição ainda se dá na própria língua, entre a linguagem da cidade e a linguagem do campo. Um outro núcleo do romance, página 51. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios, na descarnada nudez das latas raspadas. Horas depois, os meninos gemiam. Mãe, tô com fome de novo. Vai dormir, Janho, parece que tá espritado. Soca um quarto de rapadura no bucho e ainda fala em fome, vai dormir. E Cordulina deu o exemplo. Pessoal, esta imagem chocante, monocromática, observem o tom do sépia, as figuras muito uniformes, inchada, chapéu, roupa simples, muitos descalços, tudo isso é o que está sendo mobilizado nesse texto. Retirantes da seca no Nordeste deste período, é disso que se trata esse romance. Solidariedade mesmo na dificuldade, olha que curioso, estamos falando de uma miséria que matou milhares de pessoas, mas mesmo ali brota aquilo que nos garante a humanidade. Chico Bento e Cordulina moram em Quixadá, com 3 filhos e a seca intensificada, decidiram ir a pé para a fortaleza. Na cena a seguir, dividem a pouca comida que tem com um grupo que comia uma vaca que morreu de mal dos chifres, uma doença decorrente da desidratação, da seca. Por isso não, aí nas cargas eu tenho um resto de criação salgada que dá para nós. Rebolem essa porqueira para os urubus, que já é deles. Eu vou lá deixar um cristão comer bicho podre de mal, tendo um bocado no meu surrão? Realmente a vaca fedia por causa da doença. Observem que aqui Chico Bento e Cordulina repartem o pouco que tem. Atividade 3. Deixo aqui para vocês o recorte, leiam com atenção e respondam. O que é possível perceber sobre a linguagem no registro das falas das personagens Cordulina e Chico Bento em relação ao 1. Registro de contexto. 2. Vocabulário. 3. Uso de pontuação. Repensem aí com atenção, releiam o texto, respondam que eu já volto comentando.
Gente, novamente são questões de estrutura de língua, não é? Com relação ao registro de contexto, percebe-se que é coloquial e adequado à realidade das personagens. Estamos falando da situacionalidade, né? Da situação em que a comunicação se realiza. A escrita no romance corresponde ao como se fala, é quase documental. Em 2, o vocabulário, percebe-se o uso de palavras como espritado, que vem de espírito, ou espiritado, por assim dizer, para se referir ao menino que não para de pedir comida. Já em 3, a pontuação, o uso da exclamação ajuda a dar ênfase nas falas fortes, ásperas, secas, áridas do povo do sertão. De novo com Conceição. Conceição tinha 22 anos e não falava em casar. As suas poucas tentativas de namoro tinham se ido embora com os 18 anos e o tempo de normalista. Dizia alegremente que nascera solteirona. Ouvindo isso, a avó encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não casa é um aleijão. Esta menina tem umas ideias. Estaria com razão a avó? Porque, de fato, Conceição talvez tivesse umas ideias, escrevia um livro sobre pedagogia, rabiscava 2 sonetos. Observem novamente o contraste aqui entre o velho e o novo, entre o citadino e o rural, o agreste, agrário, e novamente entre duas figuras femininas que têm 2 visões de mundo completamente distintas. Esta oposição é muito marcante, inclusive na língua, cada uma delas usa uma. Primeiro quiz, jogo rápido para vocês. O narrador do romance O 15, de Raquel de Queiroz, é um narrador em, letra A, primeira pessoa, portanto personagem no enredo. Letra B, terceira pessoa, portanto onisciente de todo o enredo. Repensem aí que eu já volto comentando com vocês. Vamos juntos, minha gente, sempre retomando e revisitando o texto, né? Qual que é o narrador que conduz a história, o romance? É um narrador em terceira pessoa, portanto, onisciente de todo o enredo. Observe, o narrador de O 15 é um narrador em terceira pessoa e onisciente. Isso é claro, mas e o foco narrativo? Sobre o que ou quem ele recai? O foco narrativo, o ponto de vista, é o da personagem Conceição. O conflito gerador de toda a história se abre na contraposição da professora com as posições de sua avó. Em diversos momentos, a mulher independente se sobrepõe às ideias que se tem sobre sua postura no período. Ela tentando se impor a sua própria vontade e sendo condenada, muitas vezes cobrada pela tradição. É essa outra oposição entre o novo e a tradição. De novo com Conceição. Conceição estava na escola, saía de casa às 10 horas e findava a aula às 2 horas. Da escola ia para o campo de concentração, auxiliar na entrega dos socorros. E só chegava de tardinha, fatigada, com os olhos doloridos de tanta miséria vista, contando cenas tristes que também empanavam de água os óculos da avó. Olha que interessante, elas que se opõem, aqui no movimento se convergem. O 15 é um romance modernista regionalista da geração de 30 e refere-se à seca de 1915,
considerada uma das piores da história do Brasil, castigando a população nordestina até o final dos anos 30, apesar de alguns períodos intercalados com pouca chuva. Milhares de pessoas migravam para fugir da seca no interior. No Ceará, estado retratado na obra, criou-se um campo de concentração para os flagelados da seca. E as personagens do romance vão para o campo chamado Alagadiço. Havia outros campos e aproximadamente 150 pessoas morriam por dia de fome e outras misérias. Isso é um dado, a prova está aqui. Há um documento que comprova isso. Veja que interessante o trabalho criativo da Raquel de Queiroz. Ela passeia entre o referencial, o real, o histórico, o político, o social e passeia pelo universo inventivo e imaginário da literatura. Contagem de pessoas nos campos de flagelados da seca, do efetivo de pessoas que morreram nesse período, aproximadamente 73.918 pessoas. Atividade 4. Releiam aí essas 3 frases, esses 3 períodos e respondam. Qual o sentido de cada trecho? Você consegue identificar alguma figura de linguagem no trecho lido? Como você reescreveria estes trechos? Veja que é uma questão pessoal aí. Sintam-se à vontade para desenvolver o estilo e refinar a autoria e a identidade de vocês. Eu já volto comentando as possibilidades de resposta.
Gente, eu vou reler o enunciado com vocês. 1. Auxiliar na entrega dos socorros. 2. Os olhos doloridos de tanta miséria vista. 3. Cenas tristes. Empanavam de água os óculos da avó. Quais são as respostas possíveis para esses 3 comandos? Pois bem, 1. Auxiliar as pessoas com a entrega dos itens que prestavam socorros. 2. Os olhos simbolizam o cansaço de ver a pobreza. E, finalmente, 3. O que a neta contava fazia a avó chorar. Observem o emprego figurativo, conotativo da linguagem, né? Estilizado, por assim dizer. Letra B, a metáfora. Olhos doloridos e cenas empanavam. E metonímia, entrega dos socorros. São 2 figuras de linguagem que se irmanam, mas tem uma sutil diferença. Uma um pouco mais lógica, a outra se ampara na semelhança. Finalmente, letra C, resposta pessoal. Cada um de vocês reescreveria de um modo. Aqui algumas possibilidades. Alguns podem reescrever de um modo tão belo quanto Raquel de Queiroz. Sim, por incrível que pareça, os grandes escritores, embora saibam e dominam a língua com maestria, é possível reconhecer também a beleza no registro que nós usamos no dia a dia a língua, né? Nossos avós, nossos tios, nossos vizinhos, há muita poesia na língua falada. De novo, Conceição. Dona Inácia tomou o volume das mãos da neta e olhou o título. E esses livros prestam para a moça ler, Conceição? No meu tempo, moça só lia romance que o padre mandava. Conceição riu de novo. Isso não é romance, mãe Inácia. Você não está vendo? É um livro sério, de estudo. Trata da questão feminina, da situação da mulher na sociedade, dos direitos maternais, do problema. Dona Inácia juntou as mãos aflita. E minha filha, para que uma moça precisa saber disso? Você quererá ser doutora? Dar para escrever livros? Qual o quê? Mãe Inácia, leio para aprender, para me documentar. E só para isso, você vive queimando os olhos, emagrecendo, lendo essas tolices. Mãe Inácia, quando a gente renuncia a certas obrigações, casa, filhos, família, tem que arranjar outras coisas com que se preocupar, com que se preocupe, senão a vida fica vazia demais. Com isso, jogo rápido para vocês. Releia as falas. Qual o quê, Mãe Inácia? Leio para aprender, para me documentar. E só para isso você vive queimando os olhos, emagrecendo, lendo essas tolices. O uso das reticências marcam no texto. Letra A interrupção da fala de cada personagem. Letra B, o jeito de falar de cada personagem. Respondam aí rapidamente, esta é fácil, né? Eu já volto comentando com vocês. Gente, esta questão objetiva era mais simples, né? Mais fácil. Qual que é a resposta correta? A interrupção da fala de cada personagem. Tranquilo, né? Sigamos. E vem a chuva, páginas 151, 157. Insetos em cor de folha, esperanças, saltavam sobre a rama.
e tudo era verde, e até no céu periquitos verdes esvoaçavam gritando. O borralho cinzento do verão vestira-se todo de esperança. Recordou seus cuidados infinitos, sua dedicação, seu carinho, e consolada murmurou: afinal, também posso dizer que criei um filho. Trouxe para vocês aqui a imagem do grilozinho, que a gente chama aqui, né? Louva a Deus. Atividade 5, pense nesse fragmento quase idílico que eu li para vocês. No capítulo que antecede o final do romance, por que a autora usa a palavra esperança destacada entre travessão? Insetos em cor de folha, esperanças saltavam sobre a rama. É quase uma imagem poética, né? Respondam aí que eu já volto comentando o final do livro com vocês.
Essa imagem idílica é muito bonita, né? Própria da esperança, é disso que se trata, não é? Uma das possibilidades de resposta, então, a palavra esperança está marcando no texto o nome do inseto louva-a-Deus, que também é conhecido como esperança, e também o sentimento que a chegada da chuva pode trazer. Uma esperança verde entre o cinza da seca e da fome. O destaque marca o acontecimento importante e a polissemia da palavra. Como eu sempre digo, né, todas as palavras da língua são polissêmicas, apontam para vários sentidos. Aqui, esperança tanto é um inseto, quanto é um sentimento, quanto é um símbolo. Só tem algumas sugestões complementares de leitura para vocês, né? A primeira é o próprio romance O 15, da antiga editora José Olímpio. Infelizmente essa editora fechou, para mim era uma das melhores editoras do país, né? Tá aqui uma edição de 2005, mas vocês encontram aí de outras editoras e outras edições. Ainda, Memorial de Maria Moura, que eu mostrei para vocês logo no começo da aula, né? Também a questão feminina e da mulher se faz presente. O livro em minissérie em 19 episódios, vocês encontram aí pesquisando na web. E finalmente Mucuripe, de 1972, com a extraordinária, exuberante, extravagante Elis Regina, interpretando uma adaptação que trata desse período, dessa questão. Então, o que vimos na aula de hoje, minha gente? Aprendemos sobre Raquel de Queiroz e seu romance O 15, com a leitura e a análise de alguns trechos, alguns fragmentos, alguns recortes. Compreendemos o uso da linguagem que aparece no romance. Analisamos o uso de algumas figuras de linguagem no texto. Conhecemos finalmente algumas condições de produção da obra modernista da geração de 30, que ela inaugura, né? Além disso, vimos um pouco sobre a pontuação também, né? Minha gente, o que eu tinha para dizer para vocês era basicamente isso. Deixo sempre aqui um abraço carinhoso, seguido de um chamamento. Participem, estejam atentos ao Classroom, assistindo pela TV, produzindo seu conhecimento em casa, que a gente logo se encontra. Fique em casa e um abraço carinhoso, a gente se vê logo.